Como utilizar os arquivos DWG trabalhando com o CPCAD integrado com Metallica e principalmente posicionar de maneira correta onde vai ser inserido, principalmente na parte dos pilares de concreto, o ponto exato para a inserção da estrutura metálica que vai ser modelada e vai ser simulada aqui dentro do software. Então, estou no CPCAD. Primeira coisa, eu vou abrir uma nova obra. Eu vou chamar essa obra de Estrutura 3D Integrada. Estrutura 3D Integrada com metálicas. Vou pôr o nome do software CIP 3D. Então, vou colocar aqui o nome, a descrição. Não vou vincular aqui ao BIM Server Center, vou clicar aqui em aceitar. Vou trabalhar com uma obra vazia. Os dados da obra podem ser introduzidos da maneira que desejarem. E para facilitar aqui, vamos deixar a cor do fundo branca. Estou na entrada de pilares, eu posso introduzir a planta com os pilares aqui, né, para ficar mais fácil na introdução. Então vou clicar aqui, ó, em introdução, pisos e grupos. Primeira coisa que eu vou criar são os grupos. Eu vou criar apenas um grupo com 5 metros de altura. Vou colocar aqui uma carga pequena, que vai ser a altura dos meus pilares. Venho nesse botãozinho aqui chamado editar máscaras e vou acrescentar a minha planta. Minha planta está na pasta Downloads. Ou deixei na área de trabalho. Está na área de trabalho. Tá aqui, ó, planta. Achei. Coloco aceitar. Vou atribuir a todos os grupos. Então, notem que a planta está dentro do CPCAD. Eu tenho aqui meus pilares que eu vou introduzir. Introdução de pilares normal, né? Introdução, pilares, novo pilar. Vou trabalhar, se eu não me engano, aqui são pilares de 30 por 40. Então vamos colocar aqui em X40, 30, aceitar. Vou habilitar aqui a opção de captura. E vou introduzir esses meus pilares. Então vamos posicionar um aqui. Pegar aqui direitinho. Esse outro aqui também é igual. Esse outro aqui também é igual. Deixa eu ver o outro aqui. Também é igual. Então vamos posicionar ele aqui. Temos esse aqui, que é ao contrário. Então aqui é 30 e aqui é 40. Posiciono. Na verdade esse é até maior. Deve ser então 35 por 50. 35 por 50. Então aquele outro eu edito. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Exato, 35 por 50. Vamos editar aqui o meu outro pilar. 35 por 50. Pronto. Então, entrada de pilares, usei a planta, consegui fazer a introdução aqui dos meus pilares. Vou para minha entrada de pavimento. Aqui na entrada de pavimento, eu vou para o piso 1. E aqui no piso 1, eu consigo visualizar a planta, né? Lembrando que o F4 ajuda a habilitar e desabilitar. Com os pilares introduzidos, se eu gerar aqui o 3D, tenho pilares, né? Vamos mudar a cor aqui, que eu não gosto de cor escura. Deixa eu me ver aqui. Cor do fundo, vamos colocar uma cor branca. Ó, então tem os pilares aqui, já introduzidos. Eu vou introduzir os pontos em cima desses pilares que vão dar origem à minha estrutura 3D integrada. Eu vou usar até o DWG que está aqui. Então, vou entrar aqui, ó, na opção Obra,
estrutura 3D integrada, vou colocar nova estrutura e vamos colocar um nome. Eu vou chamar de treliças. Clico em aceitar e vou posicionar aonde será os pontos que a minha estrutura metálica vai ter contato com os pilares, né? Se você quiser fazer em separado, por exemplo, eu quero fazer só essa treliça, pode fazer. Se quiser fazer a estrutura inteira, também pode fazer. Então eu vou colocar essa treliça aqui, ó. Então eu vou posicionar aqui, ó, peguei um ponto, vou pegar aqui, ó, outro ponto, vou pegar mais um ponto. Então eu poderia já finalizar, porque eu tenho essa treliça, mas eu vou fazer já todos os 6 pontos. Então vou pegar esse ponto aqui, eu vou pegar este ponto aqui e este ponto aqui. Agora que eu peguei esses pontos, eu clico com o meu botão direito e vou validar a ligação. Então notem que eu criei os pontos, então meus pontos estão aqui introduzidos, eu consigo introduzir esses pontos, né? Consigo ter aqui esses pontos estão exatamente lá no CPCAD, naqueles pontos dos pilares. Se eu quiser, eu posso abrir aqui uma vista da planta, ó. Então vem aqui, vista, abrir nova, e entro em vista 2D de um plano. Eu vou pegar os eixos, ó, esse eixo, clico, esse outro eixo e vou chamar de topo dos pilares. Então aqui é a vista do topo dos meus pilares. Se eu for aqui nas opções, ó, de editar vistas e habilitar a minha planta, notem que ela vai ficar igualzinho. Então eu consigo ter, ó, a noção exata de onde esses pontos estão coincidindo lá na minha planta, em cima dos meus pilares no CPCAD. Então aqui, ó, eu já tenho essa visualização. Eu gosto de criar algumas referências para facilitar depois no lançamento. Então eu venho aqui, por exemplo, nó novo, e eu crio aqui, ó, um nó aqui. Se eu precisar lançar uma barra aqui, eu já tenho uma referência e outra barra aqui, ó, outro nó aqui, perdão. Confirmei, introduzi. E agora vamos supor que eu queira colocar um DWG para me auxiliar no lançamento da vista 3D. É claro que não é simples, né? Porque na maioria das vezes uma vista ela é em planta e a gente está trabalhando aqui em 3D, nem sempre essa vista ela vai me ajudar muito. Mas vamos trabalhar, vamos visualizar e vamos ver o que pode ocorrer. Eu vou lançar, então vamos primeiro aqui, ó, vista 3D. Eu vou lançar a treliça que já existe aqui, né? Porque lá no nosso desenho tem uma treliça nesse local que já existe. Então eu vou lançar, por exemplo, essa treliça que já existe. Eu vou abrir uma vista dessa, para lançar essa treliça, ó. Vista, abrir nova, vista 2D de um plano ortogonal ao eixo X, Y e Z, aceito. Eu vou pegar esse eixinho aqui e esse outro eixo e vou chamar de treliça existente. Clico em aceitar. Notem que eu abri um 2D, né? Eu tenho essa vista em planta dessa treliça. Então eu quero trazer essa vista. Então vou trabalhar com a mesma opção. Entro na opção de editar máscara, clico aqui no sinal de mais de novo e vou buscar ali, ó, a elevação. Clico em abrir, aceitar e vou habilitar ela. Elevação. Notem que ela não vai ficar, ó, corretamente no ponto. Wagner, por que ela não fica corretamente no ponto? Porque provavelmente esse ponto aqui, ó, é o 0.0.0 lá no AutoCAD.
E nós temos um pilar com 5 metros de altura. Então a gente teria que mover em Z, na elevação, 5 metros de altura, que é a altura do nosso pilar. E aí facilitaria para a gente fazer o lançamento. Então, por exemplo, eu teria que abrir aqui meu AutoCAD, abrir a minha elevação. E aqui na elevação, visualizar em 3D. Então vamos aqui, ó, Views. Vamos visualizar por aqui, ó, aqui é mais fácil. E trabalhar, né, com esse arquivo com 5 metros de altura. Eu até gosto de rotacionar, faço um rotate 3D, né? Faço lá um rotate 3D, ou apenas eu movo ele 5 metros, né, para cima. Eu acho que aqui, se eu visualizar em planta, eu até consigo, porque lá também está em planta. Então eu vou criar uma linha aqui, ó, line. Vou partir do 0, 0, né, para ficar mais fácil, 0,0,0, e jogo aqui, ó, 5 metros. E posso mover, ó. Então vamos dar um move aqui, ó, move aqui até aqui. Apago essa linha, salvo. Então vamos lá, file, save as, chamar de elevação 2. Sempre coloca, né, uma versão mais antiga do AutoCAD para você não ter problema de compatibilidade. Salva. Vamos voltar lá, ó, e vamos trazer a opção do elevação 2. Elevação 2. E agora eu troco aqui, ó. Em vez desse, eu quero visualizar esse. Então eu trouxe a elevação está no ponto correto, está na altura correta, e eu poderia utilizar esse desenho para fazer o lançamento das minhas barras, né? Então eu trabalharia com os perfis e os elementos existentes. Se fosse madeira, se for um perfil metálico, né? Se for uma treliça existente, e faço o lançamento. Então, por exemplo, vou fazer uma opção de um telhado em madeira. Posso vir aqui, ó, barra nova. Lembrando que isso aqui, né, teria que ser realmente uma tesoura que eu visualizaria ela seria o corte da tesoura, tá? Então estou trabalhando como se fosse o corte realmente da tesoura. Então vou desenhar aqui, ó, trabalhando com a minha madeira. Eu não sei bem as bitolas, mas seria mais ou menos, ó, essa a ideia de trabalhar, ó, e colocando, posicionando, né, ó, exatamente aqui nos pontos que eu quero fazer o desenho. Claro, né, com toda a precisão e mais ideal possível, né, que eu trabalhe. Depois eu faço aqui também o lançamento dessa outra barra aqui, né, ó, e assim sucessivamente. Quando eu acabar de fazer o meu lançamento das barras, dessas tesouras, eu finalizo ali o meu lançamento, ó. Só vou fazer aqui para ter um exemplo, da onde mais ou menos aqui, ó, aqui e aqui. Faço todo o lançamento, salvo, saio da estrutura, volto para o CPCAD. Se eu gerar o 3D, eu tenho exatamente essa visualização.